objetivo desse simpósio, já acho que o terceiro ano que eu faço, né, terceiro, né, corresponde mais ou menos ao tempo que eu estou utilizando essa máquina, né. Habitualmente eu não tenho conflito de interesse com nenhum produto que eu uso. Eu realmente, assim, eu uso, eu gosto, eu falo que eu uso, eu falo das características. E o Orlando me pediu já 3 anos atrás que eu viesse um dia apresentar alguns resultados dessa máquina, porque como eu faço muito treinamento de médico, então eu estou sempre recebendo aparelhos novos, tecnologias novas para testar e mostrar para os colegas e até para ver se realmente funciona. E a gente fez há uns 3 anos e meio mais ou menos um workshop lá na clínica. O Eric da Eurofeedback levou a máquina lá, me apresentou a máquina. E aí eu pedi para ela voltar outras vezes para fazer alguns protocolos com ela e ver alguns resultados. E para minha surpresa, os meus pacientes gostaram muito dos resultados e eu decidi prolongar os testes, assim, sair fazendo mais com ela. E é uma máquina que realmente eu gosto muito do resultado. Eu estou indo já para acho que o 4º ano de uso. Depois dessa máquina, eu gosto muito de luz intensa pulsada, que eu acho que é um tratamento que não é tão agressivo. E a gente consegue, para algumas alterações inestéticas, resultados excelentes. E depois que eu comecei a trabalhar com a máquina, eu realmente abri mão de trabalhar com outras, porque eu consegui ter resultados muito bons. Os pacientes, assim, eu não tive até hoje nenhum paciente insatisfeito. Eu tenho pacientes que têm uma recorrência, assim, um retorno mais frequente, que são os pacientes com as melanoses e alguns com melasma. Que eu aviso para eles, a gente vai conseguir clarear, tem que ser devagar, eu não posso aquecer em excesso. O resultado é excelente, mas a gente sabe que é uma patologia crônica e que vai voltar na primeira exposição solar, na primeira irradiação maior de calor, a tendência desse melasma voltar. Então, são os pacientes que eu tenho, assim, eles não ficam completamente felizes, mas não é pela máquina, porque realmente eles têm uma patologia que não tem uma resolução completa. Mas os pacientes que eu pego para fazer depilação, para fazer clareamento das melanoses solares de mãos, eles ficam encantados. E eu consigo resultados muito rápidos. Então, o que me surpreendeu nessa máquina desde o início foi a facilidade de manuseio da máquina, porque ela é muito simples, você só diz o que quer, ela já te dá pronto o que tem que ser feito. E, principalmente, o resultado muito rápido. Eu trabalho muito com depilação, né? Eu já trabalhei com depilação com laser também. Eu acho que o resultado é muito bom, mas é muito mais doloroso e é muito mais caro para o paciente. E, querendo ou não, a gente vive num mercado que a gente tem que ter todas as alternativas para o paciente. A luz intensa é um recurso bom, nem sempre tão eficaz, porque eu já trabalhei com diversos tipos de luzes, mas dá um resultado bom. E eu consegui ter um aparelho bom, fácil de operar e com resultados satisfatórios. Então, fechou assim um conjunto perfeito. E as pacientes me dão muito retorno. Até eu brinquei com o Orlando, eu disse, essa máquina, às vezes, com 3 sessões, porque o protocolo de depilação, dependendo da região, vai de 4, 6, 8 sessões, né? E essa máquina, com 3 para 4 sessões, eu depilei meu paciente. Aí, disse assim, financeiramente, lá pelas tantas, eu estou perdendo, mas eu não perco, porque a paciente que fica satisfeita, ela volta depois para fazer uma sessão de manutenção mais para frente, porque a gente tem sempre que lembrar que não é uma depilação definitiva, é uma depilação prolongada. Esse é um detalhe que a gente tem que passar para o paciente. Não é que nunca mais ela vai ter pelo, ela sempre vai ter algum folículo que vai regenerar, ela sempre vai ter um folículo que estava adormecido que vai revitalizar. Então é importante que ele tenha esse conceito. E eu digo, olha, o teu corpo vai mostrar a hora de fazer uma sessão de manutenção. Então, às vezes, com 3 sessões, eu fiz uma depilação de virilha, eu fiz depilação de axila, eu fiz a depilação do umbuço, né? Às vezes, com 4 sessões, eu depilei perna completamente, né? Algumas pacientes. E eu digo, ó, observa, provavelmente daqui a uns 3 ou 4 meses você vai perceber algumas áreas aí epilando, e aí vai ver que o pelo vai vir bem fininho. Se te incomodar, vem aqui e a gente faz uma manutenção. Então, hoje eu tenho uma gama de pacientes fazendo manutenção a cada 5, 6 meses, vão lá, fazem uma sessão na virilha, ou fazem uma outra sessão na axila e ficam mais 4, 5 meses sem precisar. Nós, mulheres, sabemos o que é fazer depilação, né? Então, é uma coisa complicada. Os homens até não se estressam tanto, mas eu tenho feito bastante homem para essa região de pescoço, onde tem barba, que dá muita foliculite. Até já não gosto muito de depilar a barba mesmo, o bigode, porque é mais doloroso, mas tem paciente que se incomoda, então um que outro às vezes quer fazer. Mas essa região de pescoço é uma área que eu depilo muito nos homens e um resultado excelente. Primeira sessão já volta com 1 mês
com um monte de ilhas, na segunda sessão mais ilhas, na terceira, quarta, eles estão ficando bem satisfeitos. Aí não tem mais foliculite, já não tem mais o incômodo da barba, então o resultado fica excelente. Tá? Então, eu vou passar algumas informações que eu acho que são importantes, não sei se todos aqui trabalham com tecnologia de luz, laser ou luz intensa, então é importante a gente ter a consideração de alguns aspectos técnicos de máquina e do que é esse tipo de tecnologia, e depois eu vou mostrar para vocês, e eu trouxe para vocês resultados que eu vou mostrar com uma única sessão, tá? Não estão manipulados e não tem Photoshop, tá? Porque quando não funciona, eu também digo que não funciona. O histórico da luz, né, já vem desde o início da década de 90, com o desenvolvimento de lâmpadas pulsadas de alta intensidade. Nessa mesma época apareceu, foi liberado pelo FDA, foram observados alguns efeitos colaterais, já começou a se relatar casos às vezes de discromias, queimaduras pela a utilização dessas lâmpadas. E em 94 saiu o primeiro equipamento no mercado de luz intensa pulsada. E a aprovação para remoção de pelos pelo FDA a partir de 2000. Então é uma tecnologia que tem o quê? 16 anos? Né? 2016, 15 anos mais ou menos, e que tem evoluído muito. Então, como eu dou aula, constantemente os meus alunos chegam assim: Roberta, o que a gente usa para fazer depilação? Que máquina é melhor? Existe N opções. Ah, mas como é que eu vou usar essa máquina? Cada máquina tem um protocolo próprio, tem um modelo de fabricação, tem um teclado e um manuseio próprio. Então, todas as vezes que a gente vai adquirir uma máquina, a gente vai trabalhar com essa máquina, a gente vai ter que fazer um treinamento especificamente com aquela máquina. Então, o conhecimento de como funciona uma luz pulsada, de como funciona um laser, ele é universal. Você tem que entender o que é a tecnologia que você está trabalhando. Mas como você vai operar, em que botão você vai apertar, que energia você vai usar, isso vai depender da máquina que você está trabalhando. E você tem que ser treinado para mexer nessa máquina. Isso é onde a gente consegue ir se capacitando. Então, eu tive a oportunidade de treinar com diversas máquinas, máquinas que eu podia regular energia, máquinas com energia que já me dá um padrão fixo. E acho que, assim, a gente que trabalha muito, a gente não tem muitos problemas em mexer em parâmetros da máquina. Eu trabalho com laser de CO2 também, então eu mexo com frequência alguns parâmetros, faço alguns protocolos meio assim, não fiz isso ainda, mas vou fazer, vamos ver como é que é. Mas você pegar também máquina com protocolo pronto, e se ela te dá um bom resultado, é tudo de bom. É mais fácil de operar e mais tranquilo também. Tá? Os mais variados aspectos em equipamentos médicos, é uma fonte de luz. Lembrar sempre que isso aqui a gente está trabalhando com energia. Então, uma fonte de luz de alta intensidade que vai emitir uma luz policromática, ou seja, vários comprimentos de onda, e aí você tem os diversos filtros, onde você vai selecionar comprimentos de ondas específicos, dependendo do que você quer tratar. Né? A lâmpada de xenônio como fonte de IPL converte essa energia elétrica em joule. Então, a gente mede a energia de uma lâmpada através de joules. Eu estava conversando aqui com um colega, eu gosto muito de fazer luz intensa no meu rosto. Às vezes eu consigo fazer, às vezes não. Quando eu estou bronzeada, é impossível. Mas, por exemplo, eu tenho um fototipo que é alto, então às vezes eu quero fazer um rejuvenescimento, eu não consigo se eu estiver meio bronzeada. E como às vezes eu vou ao Recife, que eu sou de lá, visito minha família, aproveito para caminhar um domingo na praia, né, aquela coisa de reenergizar. Então, às vezes eu pego, assim, só passar perto do sol eu já bronzeei. E mesmo quando eu estou pigmentante, tratando a pele, aquela coisa toda, às vezes eu faço, às vezes o Orlando chega lá, né, Orlando? Eu estou toda sapecada, né? Eu boto a energia mais baixa, fototipo 4, 7 joules. E eu consigo, boto gel direitinho, faço tudo certinho e eu sempre tenho uma fritadinha ou outra, porque meu fototipo é alto. Então, esse conhecimento é importante, a gente vai ver alguns parâmetros, porque a gente precisa explicar isso para a paciente. Senão ela vai achar que a gente fez alguma coisa errada, e não é. A gente está avaliando, a gente sabe que pode acontecer, mas o paciente está avisado e ele vai ter os resultados bons. Não me estresso, né? No dia seguinte eu boto bastante maquiagem, bastante corretivo, uma semana depois a pele está ótima. Entendeu? Mas a gente tem que ter esse conhecimento, senão você se apavora e a paciente também se apavora. Né? Então, a gente tem que lembrar que tudo vai ser medido em joules. Quanto mais joules eu colocar, mais energia eu estou despendendo nessa pele. Maior o risco de uma queimadura, de um resultado indesejável. Já o laser, isso é sempre uma diferença importante, tá? Laser é um único comprimento de onda. Você não tem uma luz com diversos comprimentos de onda. Você tem um único comprimento de onda, num feixe único, numa luz monocromática. Isso é um laser.
E aí tem os diversos tipos de laser, dependendo do comprimento de onda. A luz intensa pulsada, não. Ela tem diversas faixas de comprimento de onda numa mesma máquina. Quando ela emite um disparo, ela emite uma luz de alta intensidade, é um flash de energia. E ali, dependendo do filtro que você colocar, você vai selecionar o comprimento que você quer que seja emitido ali. Você transforma num determinado comprimento de onda, você consegue graduar. As máquinas, existem diversos tipos de máquinas. Essa parte técnica eu entendo, mas não sou tão boa assim. O Orlando sabe bem, o Eric também sabe bem. Mas assim, a gente tem máquinas refrigeradas a ar, que tem uma fraca eficácia, com fraca frequência de flash e mais perigosas. Essa máquina que eu trabalho, o refrigeramento dela é a água, então usa-se água destilada para fazer a refrigeração. Isso ajuda a resfriar a ponteira da máquina. Se eu tenho resfriamento, eu diminuo o risco de queimar o meu paciente. E o outro recurso que a gente utiliza muito é a colocação de gel sobre a pele. O gel, além de resfriar a pele, ele também ajuda a espalhar, conduzir melhor, distribuir melhor essa luz. Então, sempre a aplicação de gel. Mesmo em máquinas que têm ponteiras resfriadas, eu até já trabalhei com algumas, você aumenta a segurança se você colocar o gel na pele do paciente. Tem máquinas que dizem, aqui não precisa de gel porque a ponteira está resfriada em tantos graus. Ela já faz um resfriamento da epiderme suficiente para não queimar. Mas, se você coloca gel, você aumenta a proteção também. E não interfere nos resultados. Então, as ações da LIP principais são o quê? Os efeitos térmicos, né, que a gente vai ter sobre os tecidos. A conversão da luz em calor, quando ela é emitida sobre a pele. A transferência de calor para a pele. Então, eu aqueço essa pele, por isso que a gente pode usar a luz intensa pulsada para rejuvenescimento, porque ela vai fazer um aquecimento de epiderme e derme. Dependendo da energia que você fizer ali na pele, você vai aquecer derme, você vai ter retração de colágeno, você vai ter estímulo de colágeno. Então, ela também é indicada para rejuvenescimento. Tá? Reação do tecido ligada à temperatura e à duração do aquecimento. E essa interação conduz quase sempre à desnaturação ou destruição de um volume de tecido. Esses sistemas biológicos podem sofrer efeitos danosos, dependendo da radiação emitida. Então, quanto maior a energia, maior o risco de ter um dano maior. Eu já vi pacientes, tá, com a perna toda listradinha de luz intensa pulsada. E você vê direitinho que foi uma luz, a colega usou, não graduou adequadamente. Né? Agora, ontem eu estava aqui no congresso, uma me mandou uma mensagem, Roberta, eu fiz uma luz intensa na paciente, mas eu não sei se queimei a paciente. Como é que eu sei se eu queimei? Aí eu parei, eu não entendi. Ela disse assim, eu disse, mas ela está com algum eritema, com alguma dor? Ela disse, não, mas eu fiz 42 joules. Eu não sei qual é o equipamento que ela estava usando. Então é isso que eu estou dizendo. Dependendo da máquina, esse 42 joules pode ser semelhante a 15 joules dessa máquina. Tem que ver como é que é o parâmetro que eles se regulam, como é que está regulado. O tempo de disparo também, que a gente chama, né? A duração do disparo. Aí eu disse assim, tá, mas a pele ficou vermelha? Ela disse, não, mas como é que eu avalio se eu queimei? Bom, se você queimou a pele com uma luz de alta intensidade que aquece, você vai ter sinais de queimadura. Você vai ter eritema, tá? E até formação de bolhas, dependendo do grau. Mas se eu fiz uma queimadura de 2º grau, se você fez uma queimadura de 2º grau, ela vai formar bolhas, ela está com bolhas na pele, está com eritema, está com crosta. Não, então eu acho que não aconteceu nada. Eu disse, realmente, eu acho que não aconteceu nada, mas observa a tua paciente. Mas eu já vi pacientes listradas de luz intensa pulsada por um erro de cálculo na energia a ser calculada. Não só de energia, mas principalmente a avaliação do fototipo. Tá? Toda vez que a gente vai trabalhar com luz, a gente tem que avaliar bem o fototipo do paciente. Esse é um grande erro que a gente comete com facilidade. Às vezes o paciente é um fototipo 2, pegou uma corzinha, está um pouquinho mais escura, um fototipo 3. Eu, se pegar um solzinho, eu viro de um 4, eu vou virar quase 6. Entendeu? Então, eu sei que eu não posso fazer, porque eu estou com muita melanina na pele, eu vou captar muita luz e posso queimar. Então, esse é o raciocínio que a gente tem que fazer. Então, esses cromóforos vão absorver muito essas radiações luminosas. Aí existe essa fototermólise seletiva, na realidade, o que é a possibilidade de confinar de maneira seletiva os efeitos de uma luz com foco específico do tecido irradiado. Então, a gente define um comprimento de onda que é mais específico para um determinado cromóforo. Por exemplo, eu quero trabalhar na pele, melanose, eu tenho um comprimento específico para melanose. Eu quero pegar pelo, eu tenho um comprimento que é melhor, um comprimento de onda que eu seleciono,
que é melhor para pegar pelo. Eu quero trabalhar com vasos sanguíneos. O meu cromóforo é a hemoglobina. Eu tenho um comprimento de onda que é melhor para pegar a hemoglobina. Então, você tem que ter esse conhecimento, você vai avaliando nesse sentido e você consegue selecionar melhor os comprimentos de onda, selecionar melhor essa fototermólise para o tecido alvo que você vai atuar. Então, o comprimento de onda adequado para promover a absorção seletiva, a potência que você vai utilizar, a duração do pulso, né, dessa energia e a densidade de energia que é a fluência. Sempre tem risco de ocorrer um efeito desejado no paciente, principalmente se a gente fizer uma seleção indevida de comprimento de onda, pois essa escolha de comprimento de onda está associada ao objetivo terapêutico. Então, o comprimento de onda é específico para um determinado cromóforo. Se eu seleciono errado, eu posso ter complicação. Tá? Quanto maior for o comprimento de onda, mais profunda é a penetração e vice-versa. Tá? A transferência indevida e inadvertida de energia em forma de calor pode provocar danos, e não só no tecido alvo, como no tecido adjacente, porque esse calor pode espalhar. Ela vai destruir aquecendo. Cada vez que essa radiação atinge um cromóforo, faz com que esse cromóforo vibre. Então, de 60 a 85 eu vou ter coagulação, acima de 80 eu tenho carbonização, essa área tratada. Eles vão servir, toda vez que a gente fala em cromóforo, a gente fala em antenas. Tá? Ou seja, eles têm a atração por um determinado comprimento de onda. Então, quando eu quero trabalhar na pele, eu tenho o cromóforo que é a melanina. Quando eu quero trabalhar no pelo, o meu cromóforo é a melanina do bulbo. Né? Quando eu quero trabalhar com pelo branco, que é uma característica dessa máquina, ela consegue captar pelo branco, ou seja, destruir pelo branco, porque na hora que a gente vai fazer a aplicação, a gente arranca o pelo branco. Eu tenho uma pinça que eu faço a remoção, principalmente das mulheres que fazem aqueles pelinhos brancos no mento, nessa região lateral, você remove. Na hora que você faz o arrancamento do pelo, você provoca uma microhemorragia no bulbo, que é a artéria que nutre o bulbo. Eu derramo sangue ali, então o meu cromóforo é a hemoglobina. Entendeu? E aí eu faço um protocolo que a máquina tem para poder pegar a hemoglobina lá embaixo no bulbo. E aí eu consigo, com isso, destruir. Olha, nos meus pacientes que eu fiz, eu consegui 70% a 80% de redução dos pelos brancos. O que já é bastante, porque as pacientes, assim, principalmente as mais idosas, reclamam muito daqueles pelos brancos que nascem no queixo, às vezes no lábio superior, porque eles são pelos duros e crescem com uma rapidez muito grande. Então, eu consigo em torno de 70% a 80% de depilação nessas pacientes, mas tenho que fazer mais sessões, entendeu? O trabalho é um pouco mais demorado, eu vou a 6 sessões, 8 sessões da luz. Okay? Então, só para resumir, a fonte de luz vai atuar sobre uma estrutura-alvo, onde vai fazer calor nas células, microlesão localizada, desnaturação por efeito térmico e diminuição de dano térmico ao tecido circundante. Então, a gente tem que tentar sempre atingir o nosso alvo e evitar lesão ao redor. Profundidade de penetração, então aqui a gente tem os diversos comprimentos de ondas em nanômetros, tá? Então, epiderme, derme, a gente vê que as luzes, de um modo geral, de 400 a 1400, esse comprimento de onda atua em toda a epiderme, o comprimento de onda entre 600 e 800 atinge até a hipoderme, então um grau de queimadura maior, né? Nas peles mais escuras, lembrar que a gente tem muita melanina, quanto mais melanina eu tiver na pele, mais luz eu vou absorver, sempre. Tá? Sempre. Isso vale para o pelo, tanto que quando a gente vai graduar a máquina para fazer depilação, eu tenho vários desenhos de pelo. Eu tenho desde o pelo mais fino ao pelo mais grosso. O pelo mais fino tem menos melanina. Se ele tem menos melanina, eu tenho que largar mais energia para essa pouca melanina captar essa energia e conseguir chegar ao bulbo lá embaixo. Se eu tenho um pelo grosso e preto, eu tenho um pelo com bastante melanina. Eu preciso botar muita energia? Não. Qualquer energia que eu jogar ali, ele já capta e já leva lá para o bulbo. Então, ele vai fazer o aquecimento, essa energia vai, através do pelo, da melanina do pelo, atingir o bulbo lá embaixo e, por aquecimento, destruir esse bulbo. É assim que eu faço a epilação. Então, quanto maior essa quantidade de melanina, maior a chance de sequelas desagradáveis, né? Queimaduras, manchas hipocrômicas e hipercrômicas. Tá? Então, lembre de mim. Toda vez que eu estou bronzeado, que eu tento fazer uma luz, eu fico toda sapecada. Um dia eu cheguei no consultório, no outro dia de manhã, a secretária olhou para mim e disse: doutora, parece que a senhora levou uns tapas na cara, porque eu estava toda vermelha e sapecada. Eu disse: relaxa, estou estressando, daqui a uma semana melhora. Mas não é o que eu quero fazer com o meu paciente. Eu uso o parâmetro mais baixo, eu uso 7 joules de energia. Tem paciente que eu boto 14, 15, entendeu? E elas não queimam, eu queimo com 7. Então, cada pele é uma pele.
E outro detalhe que eu gosto de falar sempre é assim, toda vez que a gente vai começar um tratamento de luz intensa pulsada nos pacientes, você avaliou o paciente, bom, é um fototipo 3, eu vou fazer melanoses, testem sempre essa pele, subam esse fototipo, ganhem uma margem de segurança, tá? Então, bom, o fototipo é 3, mas eu vou graduar hoje, é a primeira sessão, para um fototipo 4, e eu vou sentir como é que essa pele reage. Então, eu faço a sessão, aumento a minha segurança, graduo o fototipo mais alto, largo uma energia menor na pele e observo o paciente. Quando ele volta, como é que isso ficou? Ah, tá, ficou bom. Queimou alguma coisa, ficou vermelho, ardeu muito? Não, ficou ótimo, acho até que não melhorou muita coisa, doutora. Beleza, eu já sei que eu posso largar mais energia nessa pele. Ela não reagiu intensamente, ela não se incomodou com aquela luz que eu dei. Então, agora eu trago o meu parâmetro da máquina para o fototipo dela e consigo realmente largar a energia que eu desejo. Mas às vezes eu testo a pele. Principalmente quando eu vou para os fototipos mais altos. Fototipo, claro, 1 e 2 é fichinha. Entendeu? É muito tranquilo de trabalhar. Agora, pega um fototipo 3, um 4, um 5, a coisa fica mais complicada. Algumas precauções, o uso de soluções simples, como a aplicação de compressas de gelo, previamente a aplicação ou mesmo ao próprio sistema. Isso, lembrar que o gel resfriado, se tiver bolsinha de gelo para botar depois, tudo isso vai diminuir a propagação desse calor e vai diminuir os riscos de queimadura, tá? Ao fato da melanina ser atraída pela cor, algo que nunca devemos deixar de classificar antes de iniciar é a questão do fototipo. Classifiquem, aprendam a classificar fototipo. É difícil às vezes porque a gente tem muita miscigenação, mas a gente começa a criar, esse fototipo é 3, 4, é 4, 5, e a gente sempre trabalha com o fototipo mais alto para ter mais segurança na hora de classificar. Bom, na estética a gente usa para quê, gente? Para depilação, para hiperpigmentação, para remodelação do colágeno, para telangiectasias, acne de adolescente, aquelas pústulas que eles veem, a gente faz uma sessão, eles já voltam na semana seguinte sem lesões ativas. E se você puder fazer um protocolo de luz, de sessões mensais, melhora muito a acne. Claro que associando aos cosmecêuticos para o domicílio, para uso domiciliar, né? A rosácea, olha, passei aqui. A rosácea, eu gosto bastante de luz intensa pulsada, tá? Faço muita rosácea. Trabalho com parâmetros altos, a gente tem que trabalhar, tem uma programação na máquina também para vasos, tá? Então a gente escolhe os vasos fininhos, os vasos médios e os vasos mais grossinhos. E aí você escolhe o fototipo, escolhe o tipo de vaso. E aí ele te dá energia. Lembrar que os vasos, eles estão uma camada um pouquinho mais abaixo, né? Eles não estão na epiderme, como está uma melanose. Eles estão geralmente na derme, né? Então eu preciso de energias maiores, tá? Eu sempre preciso de energia maior quando eu vou fazer vasos, ok? E aí a gente aumenta o risco de queimadura. Então o gel tem que estar resfriado, os cuidados de classificação de fototipo são importantes. Poiquilodermia é fantástico, tá? O resultado é maravilhoso, luz intensa pulsada. Todos os meus casos de poiquilodermia eu trato sempre com luz pulsada, mas como eu também estou tratando toda uma trama, uma rede vascular, eu preciso de muitas sessões. Então eu já aviso para os pacientes, ó, isso aqui são 8, 10, 12, e depois manutenção, quando a gente vê que estabilizou, manutenção a cada 3 meses, por aí 4 meses, mas não deixar de fazer para controlar a proliferação daqueles vasos, ok? Na fotodepilação seletiva, o meu alvo vai ser a melanina. Eu quero destruir estruturas dos centros germinativos dos bulbos ali, preciso aquecer isso a mais ou menos 70 graus, tá, gente? Os estudos indicam que 2 regiões vão ser responsáveis pela destruição desse centro germinativo. A papila, onde eu tenho o nervo e o suprimento sanguíneo, que nutre o pelo, e a saliência, que são as células especializadas capazes de regenerar todo o folículo. Então, eu tenho que destruir esse bulbo o máximo que eu puder. E é muito interessante porque, às vezes, você vai ver, na hora, às vezes, a gente faz um testezinho que é pegar uma pinça e puxar, o pelo sai fácil. Ou então, 3, 4 dias depois, a paciente está tomando banho, ela faz uma esfoliação, os pelos saem todos. E aí, no mês seguinte, a gente às vezes vê aquele pelo vindo fininho, e eles vão atrofiando. Então, eu tenho pacientes que já fizeram depilação comigo há uns 3 anos atrás, e mesmo às vezes 6 meses sem aparecer, o pelo que vem nunca é mais o mesmo pelo. Ele está sempre atrófico, é sempre um pelo muito fino, que às vezes elas nem se incomodam muito em vir fazer a sessão de manutenção, porque às vezes elas só pegam uma pinça, tiram 1, 2, 3 pelos e está resolvido. Bom, no pelo branco, aquilo que eu comentei, o que eu quero
é a hemoglobina residual nesse interior do folículo piloso após a extração manual. Então, eu removo o pelo com a pinça e, em seguida, eu boto gel nessas regiões onde eu tirei os pelinhos e faço o disparo da luz. Ok? A gente usa um filtro de 475 e o que eu quero é isso, coagulação da matriz e do bulbo piloso. No pelo branco, a gente vai ter um tratamento semelhante a esse tratamento vascular dos vasos grossos, então a energia que eu boto é uma energia alta. A energia vai ter que ser alta, o flash em torno de 30 milissegundos e uma leve pressão. Lembra que o bulbo está lá embaixo, na derme. Então, toda vez que eu vou fazer depilação de pelo branco ou até do pelo comum, eu sempre faço uma pressão com a minha lâmpada contra a pele para poder tentar aproximar a luz o máximo possível do bulbo que está lá na derme. Tá? Diferente, por exemplo, da melanose, que eu só encosto ela e não preciso fazer pressão. São algumas dicas que a gente faz, né? O benefício, aquilo que eu disse, uma depilação progressiva, com uma duração maior. Às vezes a paciente volta a cada 4 ou 5 meses para fazer uma manutenção. Tá? O conforto, tem um filtro com a segurança de cor vermelha muito mais interessante. A rapidez é muito rápido. Outro dia eu depilei uma paciente, as costas, toda a perna, face posterior, anterior, virilha e axila. Eu fiz 1h15 isso tudo. Tira gel, passar gel, depila. Eu fiz 1h15, mas, por exemplo, uma axila, uma virilha, às vezes em 15 minutos. Uma axila eu faço em 10 minutos. Uma virilha eu faço em 15 minutos, 20. Isso se a paciente for muito sensível, estiver com muita dor, que eu vou fazendo com calma. Nas melanoses, eu gosto muito para melanose de mãos. Eu já trabalhei com outras máquinas para melanose de mãos. Essa máquina também me surpreendeu, né? Eu consigo, às vezes, em média, 3 sessões eu tirei as melanoses. Às vezes, na última, terceira ou quarta sessão, se eu acho que está muito clarinho, que vai captar pouca luz, mesmo botando uma energia maior, eu pinto. Eu tenho aquela técnica, acho que todo mundo sabe, um macetezinho, pegar um lápis e dar uma pintadinha nas manchinhas. Você, digamos assim, falsifica uma mancha. E aí larga a energia de novo, você faz com que haja uma captação bem grande de energia ali e você queima. Então, aviso para a paciente que vai ficar pintadinho uma semana, que pode fazer algumas crostinhas, aí eu removo praticamente de uma vez ali, né, o restante das manchas que tinham nas mãos das pacientes. Tá? E elas ficam bem satisfeitas. Claro que melanose de mão, ela volta, né? Pegou sol, não fez proteção, não usou um ácidozinho, ela vai voltando. Então, no ano seguinte, a paciente está lá para fazer mais suas 3 ou 4 sessões. Tá? Então, a gente tem uma fragmentação, a melanina capta essa energia, depois ela vai fragmentar e vai esfoliar. E eu gosto muito da luz porque não é uma coisa perceptível, essa esfoliação que você faz da epiderme não é perceptível. Então, a paciente está tranquila, sem descamar, sem estar se sentindo incomodada porque está saindo crosta. Eu, particularmente, faço muito peeling nas minhas pacientes, mas eu sou uma paciente, eu estava comentando com um colega, que eu sou chata para fazer peeling em mim, porque eu tenho uma mão nervosa e quando aquilo começa a descamar, eu fico meio me catucando. Então, no final, o peeling que tinha que ter ficado melhor, eu termino fazendo mancha. E onde eu me machucar, qualquer arranhãozinho, qualquer picada, eu pigmento. Eu tenho muita melanina, então eu faço hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, eu fiz muitos peelings, gosto, acho ótimo, mas assim, se eu estiver descamando muito, eu fico agoniada, entendeu? Então, a luz eu consigo fazer e não percebo isso, quando eu vejo o rosto já clareou. Então, na remodelação do colágeno, eu gosto muito da luz também para fazer rejuvenescimento, mas assim, o rejuvenescimento, vocês têm que ter a noção de que é assim, é uma paciente que você quer manter, induzir essa pele a fazer colágeno, mas não é um paciente que você pega como pega para um laser de CO2, com rugas secundárias, terciárias, não é o padrão da luz. A luz, paciente dos seus 25, 30, 40 anos, 50 anos, que quer, assim, tem uma pele legal, mas quer manter essa pele produzindo colágeno. Faz 3, 4 sessões, depois de 4 meses vem faz uma outra sessão e fica sempre fazendo um aquecimento para remodelar esse colágeno, para induzir esse colágeno a ser produzido sempre continuamente de um colágeno de melhor qualidade. E é fantástico o resultado. Tá? Eu gosto bastante. Então, para rejuvenescimento, a gente usa um filtro de 475, a frequência dos tratamentos de 5 a 6 sessões, dependendo do que você vai fazer com o paciente. Depois, sessões de manutenção de 3 a 6 meses, dependendo do quadro clínico do paciente. Tá? No vascular, a gente vai tratar basicamente o cromóforo e a hemoglobina. A gente tem que usar temperaturas altas, como eu comentei antes, a luz intensa em torno de 475 nanômetros. O objetivo também é fazer contração de fibras de colágeno. Então, as pacientes, quando eu estou tratando rosácea, elas se relatam muito melhor da textura da pele. Porque a energia que eu boto nessa pele é tão alta para conseguir melhorar os vasinhos ali da rosácea, que eu faço uma indução de colágeno até maior do que quando eu estou fazendo um rejuvenescimento só, clássico. Então, elas relatam muita melhora de pele. É muito legal o resultado.
Então, a gente utiliza para as telangiectasias faciais, para rosácea, para poiquilodermia, tá? A destruição dessa parede vascular vai acontecer progressivamente durante 4 a 6 semanas, não é uma coisa tão rápida, mas a gente vai observando os resultados. Habitualmente eu faço luz intensa entre 25 e 30 dias, com os intervalos de aplicações dos meus pacientes, tá? E lembra, toda vez que for fazer energia muito alta, resfriamento obrigatório. Pega o gel, além de só passar o gel, bota esse gel gelado na pele. Termina de fazer, limpa, bota mais uma camadinha de gel gelado, para manter essa pele resfriada, para evitar que essa energia que foi alta, que você largou nessa pele, se difunda e continue fazendo, queimando estruturas que você não quer. Então, quanto mais geladinho tiver o gel, mais protegido vai estar a sua pele também. As vantagens, e aí é que eu comentei com vocês, né? A facilidade de manuseio da máquina, isso me atraiu bastante. E eu trabalhava com máquinas complexas, que eu mexia em energia, mexia em vários parâmetros. Então, eu gostei muito, porque eu chego, é automático, é rápido a programação, né? Então, os protocolos estão pré-programados, tem uma grande área de tratamento de 7,5 centímetros quadrados, com resfriamento à água, que me dá mais segurança. Essa é a máquina, gente. Olha o que é. Fototipo de 1 a 5, tá? Pelo do tipo 1 ao tipo 5, e aqui o pelinho branco, tá? Aqui eu tenho rejuvenescimento, onde eu vejo o desenhozinho de rugas, melanose e os 3 tipos de vasos, finos, médios e grossos. Então, existem 2 ponteiras, uma ponteira que é específica para depilação, uma ponteira específica para rejuvenescimento, melanoses e vasos, né? E aí o que eu faço? Coloco a ponteira, a máquina já reconhece qual é a ponteira e ela não me deixa programar errado. Esse é um detalhe. Por exemplo, se eu estou com a ponteira de depilação e aí de repente eu esqueço que eu estou com a ponteira de depilação, eu quero programar para fazer melanose. Ela não aceita a programação, eu não consigo digitar. E aí eu me lembro, essa ponteira é de depilação, vou lá e troco, boto. Quando eu boto a ponteira de rejuvenescimento, aí eu venho aqui e digo, o fototipo da minha paciente é 2 e eu vou tratar melanose. Aparece no meu painel a energia, a máquina está pronta para usar. Acabou, é isso que eu faço. O fototipo da minha paciente é 1 e eu vou fazer rosácea. Eu aperto no fototipo 1, aperto nos vasos, eu avalio qual é o calibre dos vasos, aperto aqui, o parâmetro está pronto, a máquina carrega e eu consigo fazer os meus disparos. Então, é muito simples. Vou fazer depilação. O fototipo é 3, o pelo está muito grosso. Fototipo 3, pelo bem grosso. A máquina me dá a programação, eu já começo a aplicação. À medida que eu vou fazendo as sessões seguintes, o pelo vai afinando. Então, eu vou no fototipo 3, que é o fototipo do meu paciente, mas eu vou graduando o pelo. Ele está com o pelo bem fininho. Aqui eu sei que a máquina vai me dar uma energia maior para poder pegar esse pelo fino, porque está com pouca melanina. Então, eu graduo aqui, aparece o parâmetro. Eu faço a aplicação. Então, é muito simples. Esses casos que eu trouxe, isso aqui é uma aplicação do Adena. Tá? Uma aplicação. Esse é um paciente homem, ele veio com essa queixa que ele queria depilar a barba, né? Essa barba ralinha que ele tinha. Mas, isso é o antes, e aqui é uma seção, ele antes. Olha aqui, como era, e isso aqui com eu trouxe caso só com uma aplicação. Isso geralmente na terceira aplicação, quarta, não tem mais, tá? Isso foi uma aplicação, ilhas, essa região aqui, uma ilha, aqui eu tenho outra, aqui, eu tenho outra, tá? Aqui do lado a gente consegue ver bem. Esse outro, barba cerrada, tá? Muita foliculite, principalmente no pescoço. Uma seção, olha as ilhas, tá? Olha aqui, como abriu, e ele queria fazer toda a barba. Aqui ele ficou todo rajadinho, abriu aqui, tá? Então, um paciente que sofria muito com essa barba, crescia muito rápido e fazia muita foliculite, tá? Então, a gente conseguiu um resultado, isso com uma sessão. Ele ficou bem satisfeito, já veio satisfeito e a gente fez as outras. Mas eu fiz esse foi que eu fiz mais sessões, eu fiz umas 5 sessões para deixá-lo bem. Tá vendo aqui? Olha as ilhas. Olha isso aqui, pescoço já limpinho, já volta dizendo que a foliculite diminuiu. Tem um outro que eu não tenho fotos aqui, que eu não trouxe, ele é um paciente ruivo e pescoço todo tomado. Fiz depilação, ele só quis fazer aqui, ele não queria fazer nada da barba, que tinha aquela barba ralinha, ruiva, mas o pescoço cheio de foliculite. Segunda sessão ele não teve mais foliculite, tá? Acabou. E o pelo diminuiu muito. Outra área de ilha, olha só. Tá? E o pescoço já mais limpo, já sem lesões ativas. Paciente para rejuvenescimento. Isso já é uma paciente mais envelhecida, mas ela não quer fazer laser de CO2. Então, eu posso propor para ela fazer peelings químicos, eu posso propor para ela fazer algumas sessões de luz intensa pulsada para condicionar essa pele, junto com os cremes para casa. Então, a gente vê que tem uma melhora de clareamento. Isso, clareamento, a gente vê muito numa sessão só.
Uma a gente já consegue ver o resultado de uma para outra. Ó, mãos, melanoses, pego muita paciente assim, a gente tem muito fototipo claro lá no Rio Grande do Sul. Então, época de dezembro até março, eles tornam no sol, né? Quando elas voltam agora em março, abril, tá todo mundo queimado. E aí eu começo os meus protocolos, os meus atendimentos. Agora em maio eu começo a fazer laser, vou até outubro fazendo laser de CO2. A luz intensa eu faço inclusive durante o verão, porque tem algumas que já não vão na praia nessa época, já vão, já se cuidam. Mas agora elas começam todas a voltar com as mãozinhas pintadas assim. Né? Aqui a gente também tem um efeito de rejuvenescimento, de clareamento. Ó, resultado de uma sessão. Uma sessão. Olha o grau de mancha, olha o resultado. Como clareou, uma sessão. Geralmente, terceira, quarta sessão, eu já encerrei esse protocolo. Aí eu digo para elas, vamos observar, se der uma escurecida daqui a uns 3 meses, vem e faz outra sessão. E isso é o que eu faço, ó. Quando ela vem com a manchinha clarinha, muito já clarinha, eu pinto, ó. Isso aqui é logo depois que eu fiz a sessão. Eu pinto com lápis de maquiagem, lápisinho preto ou marrom, e faço o disparo da luz. Tem uma hiperemia, você veja que a pele tem um tom rosado, está com uma hiperemia de fundo, e onde está pintado, ele fica escurinho, algumas, até fazem algumas crostinhas. Eu aviso para a paciente que ela vai ficar com a mão mais pintadinha assim uma semana, até isso aqui descamar. E aí quando clareia, clareia de vez essas manchas. Sobra uma que outra perdida assim, tá? Essa é uma paciente que tem um melasma, está sempre em tratamento comigo, mas ó, eu fiz uma sessão, graduei a máquina para não aquecer demais, ela voltou no mês seguinte encantada com o resultado do rosto dela. Tá? Se eu tirar essa tarja, vocês conseguem, mas olha, tem um melasma aqui, tem uma área clara aqui, mas tudo isso aqui é um melasma, ó, ao redor, e aqui na testa ela tem um aqui, ó. Praticamente sobrou um pouquinho, eu fiz acho que 3 sessões nela e resolvi o problema dela. O melasma dela voltou de novo, porque ela é carioca, ela vai para o Rio de Janeiro, ela passa o final de semana com a família e ela volta. Então, o melasma dela, ela tem que estar tratando continuamente. Mas eu consigo, às vezes ela chega para mim, Roberta, não dá para clarear um pouquinho mais rápido? Vem cá, vamos fazer uma luz. Aí eu programo, faço 2, 3 sessões, ela fica super bem. Aí já está usando o creme em casa de despigmentante, ela vai controlando e sabe que tem que não se expor ao calor excessivo, não pegar sol excessivo, e ela vai mantendo esse controle. Mas assim, eu me surpreendi. Eu tenho uma outra paciente que eu olhei assim, se eu faço ou não faço. Fototipo 5, gente. Alto. Um baita do melasma. Se faço ou não faço, faço ou não faço, vou fazer. Programei a máquina direitinho e fiz. Ela ficou sapecada. Ela já saiu do consultório com as listas. Cara, eu queimei a paciente todinha. Ela voltou no mês seguinte, numa alegria. Porque ela disse que nunca tinha tido o rosto tão claro como ela estava ali. E assim, o mais engraçado, como eu trabalho com os despigmentantes em casa, né, eu nunca faço protocolos isolados, ela fez crosta, no dia seguinte eu liguei, como é que tá? Ah, doutora, tá ardendo muito, deixei ela com corticoide tópico, 3 dias, para acalmar a pele ali, para não piorar as manchas dela, mas ela clareou um absurdo, ela voltou no mês seguinte, eu fiz a foto e não fiz a foto dela quando ela voltou. E aí eu fiz a segunda, fiz a terceira, fiz 3 sessões. Eu disse, bom, mês que vem você vem para a gente ver se vai fazer a quarta. Ela não voltou nem para a foto de pós. Mas foi um resultado que eu fiquei fantástico. Assim, mas você tem que saber manusear, porque ela queimou. Eu literalmente, mas ela disse assim, Roberta, eu nunca consegui clarear meu rosto desse jeito, nunca consegui ficar com a pele assim. E foi muito... Eu tenho que achar a foto dela e tenho que ligar para ela voltar. Agora ela já deve ter escurecido, porque já tem mais de 1 ano. Mas foi um resultado fantástico. Eu fiquei encantada quando eu vi aquilo ali. E aí eu vi que eu também poderia agredir um pouquinho mais e conseguir segurar a resposta inflamatória da pele. Tá? Isso é uma coisa que a gente também vai aprendendo a fazer. Aqui a gente consegue perceber o grau, toda manchadinha, toda pintadinha, ela é clarinha, como clareou aqui, essa região limpou, a testa como limpou e a pele, ó, isso uma sessão, como melhora a característica da pele, os poros ficam mais fechados e a textura fica muito legal. Essa também é outra com melasma crônico, ela está sempre lá na clínica fazendo, ela tem um melasma aqui, ó, zigomático e tem um frontal grande, uma sessão também com bom clareamento, ela está sempre fazendo protocolos lá. Ela faz 1 ano, faz as 4, 5 sessões, clareou, ela vai mantendo. Aí depois do verão, agora ela deve estar voltando, para começar de novo, fazer o tratamento. Ela só faz com luz, porque eu já tentei os peelings, ela não conseguiu ter um resultado tão bom, entendeu? E ela gosta da luz por isso, ela faz e fica bem, fica vermelha, às vezes faz um pouco de crosta, mas ela, uma semana depois está tudo claro. E aí eu vou fazendo as manutenções dela. Bom, gente, eu espero ter passado algumas informações para vocês, fico aberta a algumas perguntas, se quiserem. Fototipo, eu fico ali pelo 5, tá? Pele negra. Assim, eu tenho uma secretária agora que está substituindo uma que saiu de licença gestante, ela é negra.
E eu já vi que ela faz algumas foliculites, está com uma lesãozinha, então eu vou juntar e vou botar na máquina. Vou ver o que vai dar, entendeu? Mas assim, eu faço fototipo 5, na boa. Boto bastante gel e programo a máquina direitinho para o fototipo e faço. Eu faço sessões sempre com 30 dias. Tá? Meu intervalo entre as sessões vai de 3, geralmente a cada 4 semanas, né, Holanda? A gente tem a máquina lá. Tá? E eu não faço, porque assim, eu deixo usando cremes para controle das telangiectasias, se tem rosácea também, mas as sessões de luz, a indicação mesmo é entre 3 e 4 semanas as aplicações. Você não tem indicação de fazer semana, não. São bons. Para telangiectasia, são bons, e principalmente para aquelas telangiectasias de colo, poiquilodermia. É fantástico o resultado. O melhor resultado que eu já tive foi com luz. Tá? Não, eu gosto muito de manipular. Eu acho que eu consigo bons resultados. Eu trabalho muito com algumas formulações da farmácia Spengler, que é um grande parceiro lá, meu, de consultório. Eu estou sempre inventando coisas junto com a Viviane, desenvolvendo cremes, desenvolvendo coisas. Quando ela faz alguma fórmula nova, ela me passa. Roberto, estou usando isso. Quer experimentar? Manda que eu vou experimentar. Despigmentante, quando ela entra para fazer tratamento, eu já prescrevo e eu vou conduzindo conforme a resposta da pele. Mas alguns pacientes eu deixo, às vezes, o inverno inteiro usando despigmentantes ou usando ácidos para condicionar essa pele. Entendeu? Não tem muita restrição. E corticoide, geralmente, eu faço de 3 a 5 dias. Faço uma Dinos, que é uma desonida, tranquilo. Tá? Às vezes eu digo para o paciente não passar na noite antes de vir para a luz. Só, é tranquilo. O laser eu gosto de suspender uns 2 dias antes, porque a pele fica mais sofrida. Mas para a luz é bem tranquilo. Um dia antes, na noite antes de vir não precisa passar. Tá bom. Deixo sem usar o despigmentante, geralmente uns 4, 5 dias, depois da luz. Tá? Depois ela retoma. Entre 5 a 7 dias ela retoma o despigmentante dela. O Orlando tem alguns colegas que estão trabalhando. Eu não faço habitualmente. Primeiro assim, eu vou ser bem honesto, eu não gosto de tratar varizes. Tá? Já tratei com laser de ND-IAG. Eu ficava ali 1 hora, 2 horas assim. Então, eu não sou chegada. O Orlando, eu não uso a máquina para fazer vasos de corpo. Tá? O Orlando relata bons resultados. Inclusive, me mandou umas fotos de uma fisioterapeuta que está utilizando com muito bons resultados, nela mesma até. Tá? Eu não tenho paciência para varizes, então eu termino não utilizando a máquina para isso. Nesse momento, eu não posso te dar essa informação. Mas o Orlando tem pessoas que ele pode te indicar para te conversar sobre isso. Com relação à pergunta que ela fez ali das varizes, a gente costuma sempre, quando faz a aplicação no paciente, fazer um questionamento na próxima sessão, e a resposta tem sido assim. Eu sempre pergunto, com relação às varizes, nós tratamos na sessão anterior, que nota tu daria de 0 a 10? Aí, geralmente, eles não te dão assim, te dão nota 6, nota 7, nota 8, não. Mas assim, eu já tive relatos assim de pessoas que voltaram, até queriam voltar antes do período, porque elas perceberam assim um resultado de 50% em uma sessão. Então, isso aí pode ser que seja uma coisa assim, até um pouco abstrata, assim, mas são os relatos que a gente tem do paciente. Com relação ao pelo branco, eu tive uma paciente que ela tem 72 anos, ela começou a fazer tratamento do pelo branco comigo, e aí ela fez 6 sessões. Quando ela fez 6 sessões, eu disse para ela, eu acho que agora tu vai voltar aqui só para nos visitar, tomar um cafezinho. Daí ela me disse assim, se eu soubesse de vocês, eu não tinha pago 23 sessões que eu paguei, e não teve resultado nenhum. Né? Para fazer pelo branco, nunca tive resultados. Dizia que dava para fazer, que fazia isso, arrancamento, e eu não conseguia reduzir nada. Com essa eu consigo reduzir uns 70% a 80% dos meus pelos. Eu digo para a paciente, eu não vou tirar tudo, mas eu vou conseguir reduzir, e eu reduzo. O Adena. Tenho o Adena e tenho o Antélia. Tá? O Antélia ele vai até fototipos mais altos e faz pelo branco também. E o Adena. Mas são 2 máquinas, são aquela versão da máquina ali. Eu trabalho com aquela máquina. Não. É o nome da máquina. Eu trabalho uma luz intensa pulsada. Não etérea. Eu estou falando Antélias. É o nome da outra máquina, do outro modelo que já vem com as 2 ponteirinhas encaixadas. Bom, pessoal, em função do adiantado, da combinação que eu fiz com a Clara, eu encerro aqui.